Bom dia pessoal, professor Josney Pontes, língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos fazer uma correção de uma atividade que foi colocada nos slides, dando complementação ao estudo lá das orações coordenadas. Tá? Então, período composto por coordenação. Estamos vendo algumas conjunções, já vimos algumas classificações também e corrigimos um exercício lá do livro, que está aqui nesse slide. E vamos dar continuidade à correção de outras atividades. Então, a partir de agora eu vou oferecer para vocês duas oportunidades de fazer essas atividades e postar na plataforma. A primeira pode ser fazendo no caderno com caneta azul ou preta, porque com caneta para ser mais visível para mim. Faça no caderno, tire foto, insira na plataforma. Outra maneira de fazer isso é você criar um arquivo Google, um documentos Google, e lá você colocar sua resposta e enviar também. Então eu vou oferecer para vocês duas opções porque está ocorrendo muitos problemas em relação a esse tipo de resposta por arquivo editável. De forma que eu vou oferecer duas opções para que vocês possam responder. Então vamos à atividade. Questão 4. Separe e classifique as orações do período abaixo. Temos lá um exemplo. Eu considerava a história boa, porém não poderia avaliá-la melhor, pois me faltava tempo. Então temos uma oração que ela são várias orações formando o período composto e tendo conectivos ou não. Esses conectivos estão aí marcados pela cor laranja aí, né? Temos o porém e o pois. Primeira oração. Eu considerava a história boa. Percebo que é uma oração porque tem um verbo considerava. Perceba que ela é coordenada, ou seja, ela é independente. Para ter seu significado, ela não precisa de outra oração, ela tem um significado completo. E ela é assindética. Sindética, pessoal, se refere à conjunção, que se chama síndeto. Então, quando ouvir falar em sindética, está ligada à conjunção. Como aqui ela é sem conjunção, eu vou colocar o a como negação e direi que ela é uma oração coordenada assindética, sem conjunção. Veja que a segunda oração já inicia com uma conjunção, né? Então, porém, não poderia avaliá-la melhor. Essa oração é iniciada por uma conjunção, por um síndeto. Por isso a chamarei de oração coordenada sindética. E dentro das orações coordenadas sindéticas, nós temos 5 classificações, que vai depender do sentido estabelecido entre essa oração e a oração anterior. De forma que, como há uma relação de ideia contrária, o porém estabeleceu esse sentido, eu a chamarei de oração coordenada sindética adversativa. Terceira oração, ela é iniciada por uma conjunção também, pois me faltava tempo. Então é uma oração porque tem o verbo faltava, ela é coordenada porque ela é independente, sindética porque faz uso de conjunção, e essa conjunção estabelece uma relação de explicação em relação à oração anterior. Por isso ela é chamada de explicativa. No último slide veremos uma tabelinha de conjunções coordenativas. Vamos ao exercício. O velho ônibus esperava o embarque dos alunos. Logo, o motorista irritou-se. Temos aqui, então, a primeira oração. O velho ônibus esperava o embarque dos alunos. Então, veja que ela é assindética por não fazer uso de conjunção e ela é uma oração em torno de o verbo esperava. Já a seguinte oração, a que vem logo depois, ela é iniciada por uma conjunção, né? De forma que é uma oração coordenada sindética. Tá? Eu não coloquei tudo aqui no slide por falta de espaço, tá? Mas vocês vão colocar a classificação inteira lá no caderno. Oração coordenada sindética conclusiva. Veja então que ela é conclusiva porque ela concluiu uma ideia da oração anterior. B. Trabalhou muito, portanto estava cansado.
temos aqui duas orações, um período composto. Elas são coordenadas entre si porque são independentes. A primeira oração trabalhou muito, ela é assindética porque não tem conjunção. Já a segunda oração é iniciada por uma conjunção, portanto estava cansado. Então essa oração ela é sindética porque faz uso de conjunção e como ela estabelece uma relação de conclusão em relação à primeira oração, ela é chamada de conclusiva, oração coordenada sindética conclusiva. Letra C. Muitos viajam e gostam de turismo, entretanto, poucos conhecem o Brasil. Temos lá a primeira oração, muitos viajam, sem utilização de conjunção, ela é assindética. A segunda oração, e gostam de turismo, temos aqui o e sendo uma conjunção, né? Então é uma sindética, uma oração coordenada sindética. E ela é aditiva, porque ela adicionou uma informação em relação à primeira oração. Ok? Então é por isso que é chamada de aditiva, de soma, né? De adição. Terceira oração, entretanto, poucos conhecem o Brasil. Essa terceira oração estabeleceu uma ideia contrária em relação à segunda oração, de forma que ela é uma sindética adversativa. Essa já é um pouquinho maior. O acesso à plataforma exige internet, mas poucos alunos possuem banda larga, porque muitas vezes custa muito, ou possui sinal insuficiente. Então temos lá a primeira oração, o acesso à plataforma exige internet, perceba que ela não tem conjunção, né? Então ela é assintética. A segunda, terceira e oração, todas são iniciadas por conjunções, tá? E cada uma delas estabelece uma relação. Então, temos lá a segunda oração, mas poucos alunos possuem banda larga, é uma sindética adversativa, porque ela expõe uma ideia contrária em relação à primeira oração. A terceira, porque muitas vezes custa muito. Temos aí uma sindética, porque usa uma conjunção, e ela explica a oração anterior. Então, é uma sindética explicativa. E temos aí a quarta oração, né? Onde o ou estabelece ali uma relação não de explicação como está aqui, mas de alternância, tá? Então isso aqui está errado, isso aqui é alternativa, não é explicativo. Então a quarta oração temos lá, ou possuem sinal insuficiente. Isso aqui é uma oração sindética alternativa e não explicativa como está aqui, beleza? E essa é a nossa tabelinha de conjunções coordenativas. O que são as conjunções? São palavrinhas que ligam orações que não fazem parte de uma ou outra ou unem núcleos de um mesmo termo de oração. Temos aí então as classificações, as adjetivas que somam, as adversativas que expõem ideia contrária, a alternativa que expressa alternância de ideias, as conclusivas que concluem uma ideia em relação à oração anterior e as explicativas. É bom que vocês estudem e saibam usar pelo menos 3 de cada classificação para que vocês possam usar em textos ou classificá-las as orações quando assim for pedido.